Dentro de todo o brand, dentro de todo o efeito chiclete que a sua marca pode causar, sempre tem atrás uma pessoa, sempre tem atrás de uma empresa uma pessoa. Às vezes é uma, duas, três pessoas, mas sempre tem um rosto, sempre tem uma história desse rosto, o porquê chegou até ali. Isso é muito importante dentro da história do seu negócio, você começar a externar isso. Como você chegou até ali? Quais as dificuldades que você passou? Vou dar um exemplo, o meu exemplo. Quando a gente abriu a Nova no meio da pandemia. Todo mundo sabe disso. A gente vai fazer 4 anos atrás, 2020, pandemia, tudo fechado. E como que a gente conseguiu alugar um espaço como esse? A gente não tinha dinheiro, a gente foi atrás de dinheiro emprestado, vendi meu carro, dinheiro que seria a compra do apartamento. A gente começou pequenininho e foi se expandindo. A gente tem princípios, valores que desde a época a gente já externa isso para o cliente. A gente tem como principal atitude com o cliente a entender o lado dele, a praticidade do cliente poder agendar a hora que quiser, ter um aplicativo próprio, poder pagar uma vez e vir quantas vezes quiser, estacionamento em todas as unidades. Então isso também, a praticidade faz parte do nosso brand. A gente não complica a vida do cliente, quer pagar desse jeito, do outro jeito, qual o jeito que você quer pagar. Então, trazendo como storytelling tudo a história do Gustavo, que estava atrás da marca nova, que sempre está atrás da marca nova, essa é a história da barbearia. E se a história da barbearia precisa ser contada, a minha história também precisa ser contada. Então, todos os clientes que no começo entendiam por que a barbearia foi fundada, de onde eu vim, que eu saí de um salão, onde o salão lá estava pós-pandemia muito ruim das pernas. Então ali eu já fiz a cartela de cliente. Durante a pandemia eu tive esse relacionamento com o cliente, que às vezes eu ia até a casa do cliente, às vezes não, a maioria das vezes eu ia até a casa do cliente para poder atendê-lo. Isso daí gerou relacionamento com o meu cliente. Essa de gerar relacionamento, eu comecei a estreitar os laços e ali eu comecei a contar minha história. Então lembre-se, atrás de toda marca existe uma história. Vou dar exemplos aqui para você. Hoje em dia, a Magazine Luiza, de onde veio Luiza? Da Luiza Trajano. Então eles trouxeram a figura da Luiza Trajano. Isso aí ajudou eles a serem um dos maiores e-commerce do Brasil. A CIMED hoje tem o João Adib. Então o João Adib ele é mais do que a CIMED muitas vezes. Por quê? A marca pessoal dele é muito forte. A marca própria dele ali, ele mesmo, ele é muito forte. E ele faz com que a empresa dele seja forte. E frequentemente ele está contando a história dele. Então às vezes você vai comprar remédio e você fala, cara, isso já aconteceu comigo. Eu fui comprar um protetor labial que custava na média 4, 5 reais. Agora eles vieram com o tal do Carmed, que foi para 25, 30 reais. O cara ele tá faturando 6 vezes mais. Ele pegou uma fatia do mercado que não existia, ninguém mandava nesse mercado. Era um mercado totalmente prostituído que quem mandava era o preço. Agora quem manda é ele, pelo simples fato dele criar a história. A história da Madonna, a história da Ana Castela, a história de vários outros influencers que ajudaram a construir essa história. E aí eu vou te atentar como você está contando a sua história. A história do seu negócio, ela já foi contada? Você está contando essa história? O que dá para você agregar na história do seu negócio? Então fique aqui uma lição para você, tanto nas redes sociais, para você daqui para frente fazer o jogo do longo prazo. O jogo do longo prazo é um jogo de história, onde a pessoa não compra um corte de cabelo, não compra um agendamento, não compra um consultório odontológico, ele compra a história que ele ouviu, ele compra a história que ele viu, a história que você vai contar para ele. Então fique isso como um dever de casa para você. Conte, a partir de hoje, conte a sua história. Conte a sua história para que seus clientes entendam de onde você veio e até a sua história futura, para onde você quer chegar. Aqui a gente tinha uma meta que era até 2026 abrir 10 unidades. Então por isso os clientes mesmo eles já sabem disso.
A gente tem cliente que já chega e aí, abriu a terceira e é onde vai ser a quarta. Por quê? Ele já sabe que o nosso método é um método de aceleração. Com isso, ele está sempre perguntando aonde vai ser a próxima, quando vai ser, porque ele sabe que de fato essa é a nossa história futura. Nem aconteceu ainda, mas é a nossa história futura. Fiquem com Deus e conte sua história. Não deixe para depois, você tem que começar a contar a sua história agora.